se tornou aí uma das grandes estrelas dessa partida, mas ele não é a única. E do outro lado, tem o Corinthians que chega para essa final depois de um ano ali, um carrossel de emoções para a torcida do Corinthians, viveu momentos de tensão, resultados ali um pouco abaixo no Campeonato Brasileiro, só que quando chegou na Copa do Brasil, mostrou a sua força e boa parte dessa força veio das arquibancadas. E não foi diferente ontem. Quando a delegação do Corinthians chegou aqui em Brasília, já tinha um pessoal na porta do hotel esperando os jogadores chegar. E assim que eles chegaram, receberam a fiel, né? A fiel torcida estava lá para recepcionar, passar aquela energia, aquele apoio. Vamos conferir aí como é que foi a chegada dos jogadores do Corinthians? Pois é, a gente viu aí o apoio massivo da torcida do Corinthians, né? Mais uma vez mostrando aí que é realmente como eles mesmos, não sou eu que estou falando, eles mesmos que se intitularam um bando de loucos, fizeram valer aí o slogan e foram lá recepcionar o elenco do Corinthians para dar aquele apoio antes dessa grande decisão. E aí eu queria, já que a gente falou tanto do Paquetá, eu gostaria de falar de um jogador do Corinthians que, assim como o clube, viveu também altos e baixos, mas no momento em que o Corinthians mais precisou, quem apareceu foi ele. Eu estou falando de Yuri Alberto. Porque na final do Paulista, quem marca o gol no primeiro jogo lá contra o Palmeiras foi ele. E quem abre o placar no jogo contra o Vasco lá no Maracanã também é ele. É um cara que, apesar passou por uma série de críticas, uma série de problemas, viveu ali uma seca, a torcida pegou no pé, mas na hora que precisou, foi lá, balançou a rede e levantou taça. Estevão, como é que você vê o Yuri chegando para esse jogo? Ele que também já foi protagonista em algumas partidas nesse Campeonato Paulista, marcou gol contra o Santos, contra o Velo Clube, fez gol no último instante ali, deu a vitória para o Corinthians. Numa Supercopa como essa, jogo único, um jogador como esse pode fazer toda a diferença, né? Totalmente. O Yuri Alberto, ele tem uma situação com a torcida que é aquele famoso amor e ódio, mas eu acho que no fundo a torcida corintiana ama o Yuri Alberto justamente por esses momentos que você falou. Quando o clube precisa de um jogador para dar aquela assistência final, para fazer aquele gol, o Yuri Alberto aparece. Então teve um empate lá contra o Santos, acabou que ele também perdeu um pênalti, né? E isso gera ali uma certa revolta, mas depois ele faz o gol, aí gera aquele amor de novo. Mas é o cara que pode decidir. Eu acho que o atacante, ele sempre, Rafa, vai passar por essa fase de amor e ódio, porque erra o gol, aí entra aquela fase do ódio, aí minutos depois faz o gol, aí você volta a amar novamente. Mas vem vivendo uma boa fase, vem vivendo um bom início de temporada no Corinthians. Eu acho que o que pesa hoje é porque em alguns momentos ele tem uma chance clara de gol e ele não marca. Então, numa final contra o Flamengo, que teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro em 2025, isso pode pegar, porque talvez o Yuri Alberto não vai ter 3, 4 chances. Ele vai ter uma, e nessa uma ele precisa fazer o gol. Então fica um pouco essa dualidade de será que vai chegar lá e ele vai executar? Na última partida que eles se enfrentaram, o Yuri Alberto jogou muito bem. Eu acho que é um cara que dá muito o gás dentro de campo. E o principal, Rafa, para esse jogo hoje que eu sinto é
O Yuri Alberto é um jogador que ele atua muito pelas costas do zagueiro. E o Flamengo joga com a linha mais alta. Então a gente vê um Léo Pereira que fez uma temporada absurda, mas que tá ainda voltando de ritmo. E um Léo Ortiz que começou completamente fora de ritmo. Tá totalmente sem time de jogo. Então numa dessas que o Flamengo tá atacando, a linha tá ali no meio de campo. Se essa bola chega pro Bidu, por exemplo, e ele consegue alcançar no lançamento o Yuri Alberto, numa corrida, ele é mais rápido que o Léo Ortiz, ele é mais rápido que o Léo Pereira, que são os zagueiros que hoje eu acho que vão ser titular, então ele pode decidir esse jogo. Eu acho que ele chega com a expectativa no alto, é um cara que sempre tá dando gás, por mais que às vezes não consiga fazer o gol, ele tá presente na partida. Então é o camisa 9, é de quem a torcida vai esperar o gol, e eu acho que atacante a gente nunca pode duvidar. Pode ser ele no minuto final, como aconteceu contra o Velo, ele vai lá e decide o jogo, pode ser hoje, né, contra o Flamengo. Você acha que num jogo como esse, se ele marca, faz um gol, dá ali uma tranquilizada na relação com a torcida, deixa ele ali mais tranquilo para a sequência da temporada? Porque, querendo ou não, tá valendo taça hoje, né? Com certeza, a torcida do Corinthians já tem essa fama, né, de não criticar o jogador ali durante a partida, eles nunca pegam no pé, deixam o cara à vontade para jogar, apesar de ter esses altos e baixos aí do Yuri Alberto, mas ele é um cara que costuma marcar em jogo decisivo, né? Como o próprio Estevão falou, ele tem um retrospecto bom aí contra o Flamengo no último jogo aí que eles se enfrentaram. O Yuri Alberto fez o único gol do Corinthians, apesar de ter perdido, foi ele que marcou para o Corinthians, teve o pênalti lá que ele perdeu também, mas na sequência já fez o gol, decidiu aí a Copa do Brasil, ajudou o Corinthians a ser campeão da Copa do Brasil. Então, com certeza, para ele jogar uma final ali, é aquele jogo que ele gosta para se consagrar, né? Fazer o papel dele ali e a amizade com a torcida. Então, com certeza, se sobrar alguma bola ali na área, ele vai fazer o gol, velho. Até de peito, ele vai meter o gol, não tem jeito. Isso aí. E, bom, a gente estava falando justamente dessa relação aí, Yuri e torcida, e querendo ou não, a torcida do Corinthians, né? Que é um fator ali que pesa. E olha, eu vou falar para vocês. Para quem não sabe, a gente está aqui em Brasília, né? Pertinho aqui da Arena BRB Mané Garrincha. E simplesmente a torcida do Corinthians chegou com tudo. São mais de 100 ônibus da torcida do Corinthians que chegaram aqui na capital federal. E eles prometem fazer uma festa daquelas, do mesmo jeito que fizeram na Copa do Brasil. Gente. Tem que lembrar que no Mineirão fizeram uma grande festa, no Maracanã repetiram, e a gente está vendo aí as imagens, porque são mais de 100 ônibus de corintianos que chegaram aqui em Brasília. E assim, acho que eles levaram no pessoal essa disputa aí de maior torcida do Brasil, e os caras eram com tudo. Ô Estevão, quando você entra em campo com uma massa dessa, apoiando, incentivando, dá um gás a mais, hein? Não, com certeza. Ó, eu vou falar que eu me senti até um pouco atleta agora, porque o Rafa falou, quando você entra em campo com a massa dessa, eu já comecei a imaginar que a gente tem que... Quem não sonhou, né, em ser jogador de futebol, eu penso o seguinte, jogando ali, fácilzinho, futsal, 4 na linha, no gol, interclasse, a gente já escuta ali a nossa sala com 30 alunos gritando o nosso nome, a gente já fica se sentindo numa Champions League, eu acho que numa Mané Garrincha. Com 70 mil torcedores, possivelmente aí vamos ter um pouco a mais do Flamengo, mas mesmo assim, a torcida acalorada do Corinthians, isso faz a diferença. É o que a gente sempre diz, né? É o 12º jogador, o Corinthians tem uma torcida que o próprio nome já diz, fiel, canta a todo momento, como o Matheus citou, e que eu acho muito importante, que todas as torcidas, na minha opinião, deveriam fazer, não vaiar durante o jogo, deixar para fazer isso no pós. Então a torcida do Corinthians faz isso, e isso dá uma energia, dá um gás. Então, acho que assim, hoje prometem fazer uma festa, como você citou, Rafa, 100 ônibus vindo de fora de Brasília, não estão para brincadeira, é final, vale título, vale 11 milhões de reais, ninguém quer perder, né? Ainda mais essa rivalidade que vem se construindo nos últimos anos. Eu acho que hoje a torcida, para um dos dois clubes, pode fazer a diferença. Eu espero que tanto a do Flamengo quanto a do Corinthians façam uma festa linda, porque quando dá aquele eco do estádio, aí não tem como, anima o jogador, né? E a gente tá vendo algumas imagens aí, isso aí é de agora, viu? E aí, Matheus, você acha que o pessoal veio pesado ou não veio? Veio bastante gente aí, a gente inclusive tem a informação que a maioria dos ingressos aí, principalmente da torcida do Corinthians, é o pessoal de fora daqui de Brasília. Então, pessoal que viajou de longe, muito boa parte, né, veio de São Paulo para acompanhar essa decisão. Qual que é o impacto disso aí numa decisão como essa, ô Matheus? O impacto é muito grande, né?
primeiramente, eu nunca tinha visto uma quantidade de torcedor dessa aqui em Brasília. Quando eu estava vindo aqui para o estúdio, ali passando pelo Eixo Monumental, é absurdo o tanto de gente, de ônibus que tem espalhados pelas ruas de Brasília. E assim, o impacto é muito grande, né? O estádio vai estar lotado, não vai estar cabendo ninguém. Como você falou, tem mais de 100 ônibus. Nas últimas atualizações aqui que eu vi, tinha mais de 130 ônibus da torcida do Corinthians aqui. E é aquele negócio, se o Flamengo não meter um gol ali por volta dos 20 minutos, até os 20 minutos, vai ser difícil segurar o Corinthians com a pressão da torcida ali. E pro jogador, ele entra pilhado, né? Daquele jeito, chega querendo provar para a torcida, ainda mais aquele jogador que gosta desses jogos assim, de partidas assim, como o Yuri Alberto, o Memphis, o próprio Memphis, o Bruno Henrique. Então, com certeza, dá aquela animada a mais, aquele gás a mais. Acho que não precisa nem ser só o final, só de ser Corinthians e Flamengo, um clássico desse tamanho aí, podemos dizer clássico, né? Num jogo com o estádio lotado já dá aquela pilhada por si só. Então, hoje os caras vão entrar com sangue no olho. É, promessa de jogão, né? Com a casa cheia, a gente torce para que seja um jogo aí com muitos gols. E não é só a torcida do Corinthians